fala de gestão de grupo, gerir pessoas, lidar com jogadores de peso e que muitas vezes não merecem espaço e é difícil às vezes o treinador ter a coragem para tomar essa decisão e tal. E aí as pessoas já começam a falar, já começam a se perguntar como vai ser a relação Dorival-Neymar. Acho que não é nem muito pelo episódio de 2010, é pelo momento do Neymar mesmo. Foi abordado na coletiva. Foi abordado, o Dorival falou sobre isso. Vamos ver o Dorival falando sobre a questão do Neymar, lembrando o momento em que trabalharam juntos e projetando como vai ser daqui para frente. Vamos lá. Bom, o Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar, entendendo que o momento dele seja de uma lesão, mas tem que saber que nós temos aí um dos 3 maiores jogadores do mundo nesse momento e que nós temos que aproveitá-lo. E o Neymar é um jogador muito importante, desde que recuperado, em condições e totalmente focado. Não tem problema nenhum com o Ney. A proporção que tomou aquela situação, ela foi além do que esperávamos, desnecessariamente. Nós, desde aquele momento mesmo, após a partida, nós já estávamos conversando, falando. A diretoria do Santos tomou uma posição, eu respeitei. Apenas isso. Mas com o atleta, nunca tive nenhum tipo de problema, ao contrário, todas as vezes que nos encontramos, é sempre uma situação muito positiva. Então, tá resolvido faz muito tempo. Há muito tempo. Muito tempo. Na boa, se o Dorival é um cara, e o quase. Ricardinho sabe bem disso, ele já falou publicamente e no privado sobre o Dorival, se ele não guardou mágoa da diretoria do Flamengo, que assim... foi um manejo, no mínimo, contestável. Não sei se ele não guardou mais. Não guarda, mas não pode, mas que veio a resposta engasgada, ele 8 ficou. meses depois, do jeito que nem ele poderia imaginar. Ele não guardou, porque ele falou que voltaria ao Flamengo. Sim, ou seja, ele bota o profissional muito acima de qualquer rusga. Mesmo que tivesse ficado alguma coisa com o Neymar e não ficou, ele sabe que precisaria passar essa página, mas isso foi resolvido há muito tempo, eles já se encontraram outras vezes, o Neymar já falou à época sobre esse episódio e que ele entende que se equivocou, ele falou à época quente, ele falou um pouco depois e ele falou recentemente sobre, assim, ele sabe que naquele episódio o errado era ele, não era o Dorival, e que o Santos fez uma escolha ali, que no lugar do Santos, assim, no contexto, eu acho que eu também faria. Porque era difícil, na verdade, não... assim, aquele episódio, o Santos joga com o Atlético Goianiense na Vila, tem o pênalti, o Neymar quer bater, o Dorival não deixa, dá uma discussão danada. E na sequência tem um jogo contra o Ceará lá no Castelão. Não. Tem, Santos... acho que tem um jogo... Foi logo depois, vou chegar lá, quer ver? O Santos vai enfrentar o Guarani em Campinas. Perfeito. E o Neymar não é escalado para esse jogo. Isso. Aí na quarta-feira seguinte, só tem o Santos e Corinthians. Na Vila. Na Vila. Eu já disse aqui 1 milhão de vezes. Para o torcedor do Santos, perder para o Corinthians é como se o mundo estivesse acabando. E aí o Dorival sinalizou no treino de que o Neymar não estaria no time. O Dorival queria dar 2 jogos de gancho para o Neymar. E aí, pegaria justamente o clássico. E como é a vida, né? Foi aí que eu fiquei com uma relação muito estreita com o Dorival. O jogo com o Ceará é antes do Atlético Goianiense, então? Ele pode ser antes. Porque tem uma sequência de estresse. O Neymar ele tem um jogo muito tenso, esse jogo contra o Ceará, numa marcação com o João Marcos, salvo engano, que era um volante do Ceará, e aí teve vários quiprocós entre os dois no jogo, o Neymar claramente nervoso. Pode ter sido logo depois do jogo do Corinthians, pode ter sido. Eu não lembro a sequência, foi um período de que a imagem do Neymar ficou muito arranhada. Sim. Por ser essa coisa do nervoso, do garoto provocador, e depois ele dilui isso e volta a fazer ações para várias marcas. Sim, e tal, ele então, consegue ressignificar a imagem. Só rapidinho aí, Formiga, eu lembro que eu fui um cara que contei a história todinha que aconteceu pós-jogo. A discussão, o Ivan, que era o assistente do Dorival, foi um cara muito importante. E aí o Dorival... Incendiou mais o negócio, Ivan. Aí o Dorival me chamou um dia no CT. Falou, Ricardinho, ó, eu preciso te fazer uma pergunta. Foi essa pessoa aqui que te contou as coisas? Que nós vamos mandar ela embora. Eu não quero fazer injustiça. Falei, Dorival, jamais eu vou te dizer quem foi que me contou tudo o que aconteceu. Mas se vocês mandarem embora essa pessoa, vocês vão estar cometendo uma injustiça. E a pessoa não foi mandada embora e continua no Santos. Eles queriam descobrir de qualquer jeito quem é que tinha me contado a história todinha, desde o vestiário até a barração em Campinas. E ele foi muito ali, o Dorival me ganhou, porque ele tinha mandado um cara
errado embora. Se fosse o cara que tivesse me contado... Mas eles mandaram alguém embora e descobriram depois? Não, até hoje eles querem saber quem é. Eles e Wagner Mancini não conseguem. Wagner Mancini é o caso do Fábio Costa lá. Então é o seguinte, a gente tem as nossas fontes que não vai entregar. Claro. Falei, Dorival, se vocês mandarem, vocês vão mandar um cara errado embora. E não mandaram o cara embora. A Constituição te permite manter o sigilo da fonte. Com Você certeza. está cumprindo a tua função A jornalística. frase dele lá, quando ele fala... E aí, se você pegar o corte, você pode fazer algumas maldades com o corte, né? A seleção tem que aprender a jogar sem o Neymar. Já é a primeira frase, né? Ele começa a resposta falando sobre isso. Ela é uma frase óbvia e correta. Sim. Porque além de um time não poder depender só de um cara, e eu acho que a seleção ela já tem esse desmame, né? A seleção ela jogou boa parte da Copa do Mundo sem o Neymar. A seleção foi campeã com o Tite da Copa América sem o Neymar. Então eu acho com que... VAR. Mas beleza, mas foi. E eu acho que esse desmame ele já aconteceu, mas obviamente que a coisa vai Mas se orbitar você ali. tem o Ele Neymar- tá tratando- tratando machucado, ele tem que cravar que, meu irmão, isso não é assunto para agora. Mas, claro, porque é a realidade que ele vai enfrentar. Ele vai chegar na seleção brasileira, o primeiro semestre do ano, sem o Neymar. Tem que jogar sem ele. Com Inglaterra e Espanha Não pela só frente. sem o E a Copa Neymar, né? América? É bom a gente lembrar que a seleção brasileira, na última convocação, teve inúmeros desfalques por lesão. O Fernando Diniz teve que trocar mais de 50% da lista, se for olhar, pensando em nomes que ele utilizaria. Então, inegavelmente, é um processo não só de Alguns projeção do importantes, que vai ser Danilo, feito. Neymar, Casemiro. Sim, O Vinícius chegou a estar machucado em algum momento. Vinícius saiu no Machucou, meio da pô. data FIFA. Primeiro jogo. Né? O Paquetá era um cara que era para ser Paquetá, convocado, não foi, mas Vinícius não por machucou lesão. contra a Colômbia lá. Comecinho de então, jogo. E no agora meio o da data Dorival FIFA. também não vai poder contar com ele. Então são vários nomes, Com Paquetá. é difícil, por isso que a seleção brasileira, Acho que vai. inclusive, não tem necessariamente de 2023 uma bagagem, porque Tem nada vários de nomes que o Fernando 2023. Diniz queria contar, ele não conseguiu colocar na seleção por algumas circunstâncias. E olhando justamente para essa questão no Neymar, a frase é óbvia. A frase é óbvia, simples e correta, tem que aprender a jogar sem o Neymar. Em relação a ser um dos 3 melhores jogadores do mundo nesse momento, Claro que não. aí claramente jogou pro Neymar, né? Porque é um cara, e aí eu trago o relato de... Então, mas aí ele completa, né? Ele diz, na minha opinião, um dos 3 melhores jogadores do mundo, desde que focado e recuperado. Então, E eu focado aí, eu não sei se tem uma espécie de recado. Claro que tem. Né? e esse ponto eu acho que tem muito a ver justamente, e é algo que o Dorival vai ter que trabalhar, com a relevância da pessoa Neymar dentro do grupo da seleção brasileira, tá? No dia a dia da cobertura que eu estive ao longo de 2023, é muito claro que todos os jogadores gostam de ter o Neymar no dia a dia. Todos os jogadores gostam de estar com o Neymar nos treinamentos, de estar com o Neymar durante a concentração, durante os momentos de lazer e confiam no poder de decisão do Neymar dentro de campo. Isso é muito claro. Então, uma cartada, por exemplo, de falar, olha, o Neymar não é assunto, o Neymar vai precisar primeiro se recuperar, depois mostrar que conseguiu se recuperar bem, para depois eu ver se eu vou convocá-lo. É o tipo de coisa que o Dorival faz. Muitos jogadores da seleção brasileira naturalmente já ficariam um pouco incomodados ao escutar. Então ele vai bem nessa jogada que ele fala. É um dos 3 melhores do mundo e tudo mais. Repito, na cobertura da seleção brasileira é muito claro. Os jogadores gostam demais de ter o Neymar. Porque uma coisa é a percepção, o recorte de fora para dentro, outra coisa é de dentro para fora. O futebol de fora para dentro pode olhar para o Neymar como uma figura antipatizada, que tem questões e tudo certo. E até descartável, né? Aí é uma visão de cada um. De dentro para fora, você tem a visão dos Exatamente o rivais, que beleza, o rival vai se sentir provocado, pode achar uma figura peculiar, mas companheiros de trabalho é quase uma unanimidade também. Sim. Em termos de liderança, existe uma liderança diferente, não é a liderança que a gente imagina, da voz firme, da não sei o quê, mas existe uma liderança Na parceria. na parceria do Neymar, e isso precisa ser levado em consideração. Me chamou muita atenção, por exemplo, quando o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo e todo mundo ali estava compartilhando da mesma dor. Todos foram eliminados, mas alguns colocaram a dor do Neymar ou a eliminação do Neymar à frente da sua própria dor. Por exemplo, o Thiago Silva e o Marquinhos. Sim. 2 caras muito marcados. O Marquinhos é o cara que perde o pênalti da eliminação. E o Marquinhos falou, cara, o que mais me doeu foi por ele, porque ele era um cara que merecia, Aí, completando o que eu falei no começo do programa, o mesmo documentário da HBO sobre o título da Argentina
chama Escolho Acreditar. Assistam porque é fantástico. E assim, tem muito acesso, porque é um documentário da AFA. Então assim, os caras falam, tem muita imagem. É impressionante como todos ali são campeões de forma igual. Mas os caras claramente queriam jogar pelo povo e pelo Messi. Os caras Assim, cantam a música do Messi com o Messi lá, cara. Isso é inacreditável. É bizarro. Isso é inacreditável, você cara. vê todas as declarações dos jogadores da seleção argentina de cabeça fria. Os caras jogaram por ele, velho. Jogaram por ele. muito. O foco era o Messi. Eu Cara, torci a narração- muito contra. Bastante A contra. narração, mas não deu certo. Eu também. A Boa, narração Jorge. do documentário, inclusive, deixa isso muito claro. E a frase final, falando sobre o dia do título, ele fala, não, porque um dia em que todo mundo foi feliz, um dia... Aí ele faz uma crônica e fala, foi o dia em que o nosso Messias foi ao céu e buscou a terceira estrela. Meu irmão, assim... Uma resposta que o Scaloni dá em relação ao Messi que eu acho que é muito clara, num outro documentário. Vamos falar de outra coisa? Num outro documentário. Ele vira e perguntou, Messi, pra ele, né? Você montou a seleção isso. pensando no Messi? Cala Aí esse ele negócio disse, de Messi. eu seria louco se eu não montasse a seleção. porque quando a gente tá fazendo pensando essa no Messi. comparação... E aí, a comparação Ninguém com o tá Neymar. comparando o Neymar com o Messi em termos de talento, em termos de pode, nada. não, Mas internamente, para o grupo, É o mesmo ele sentimento. sendo jogador. é fundamental. É o mesmo sentimento. E Dudu. assim, eu não tenho dúvida nenhuma que essa molecada, e aí é outra coisa que casa, os moleques lá na Argentina, vários, Enzo, Julian Álvares, Depou, Tem como- alguns cresceram tendo o Messi como Como ídolo. referência. É isso. Esta seleção tem Vini, Rodrigo, Rodrigo. agora Endrick, Vitor Roque, todos eles têm Martinelli. o Neymar como Martinelli, o Neymar como referência. Exatamente. Goste você ou não do Neymar, essa não é uma avaliação do que eu Estamos prefiro, falando da você bola. prefere. É uma avaliação Do grupo. Da realidade. E esses caras vão estar nesse ciclo muito focados em Dar ao em Neymar tentar uma dar Copa essa do resposta. Até porque o hate que o Então, Neymar mas o Neymar vai sofre... ter que ajudar nesse Vai. processo. Exato. Né? Exato. É que o hate Exato. que ele Beleza, recebe... tá todo mundo querendo me dar a Copa, todo mundo querendo me Me ajudar. ajuda a mas te ajudar, eu preciso né? também, eu Quando preciso o me Fernando ajudar. Diniz, técnico da seleção brasileira, traz aquela frase que eu acho que ficou muito marcante, foi muito marcante a frase que ele traz, que ele diz o seguinte: o capítulo mais bonito da vida do Neymar ainda está para ser escrito aqui e não nós será temos por que ele. ajudar. Isso não é algo que ele resolveu tirar de última hora. Não. É do dia a dia, Esse né? é o sentimento do dia a dia da seleção Beleza, brasileira. Você não tem todos não, vão entendeu? participar da construção disso, mas a caneta pra escrever a história tá na mão do Neymar. Sim. A caneta tá com ele. Ele Sim. precisa fazer um bom uso da caneta. Até Sem dúvida. agora não conseguiu, por uma série de motivos. Por muito azar também, porque ele não é culpado de todas as lesões. Tem muito azar, tem entradas duras e tem um pouco da parcela do Neymar, do comportamento do Neymar, do foco do Neymar muitas vezes. E vamos ver como o Dorival vai administrar isso aí.